bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Cidade FM. Eu estou mais uma vez com vocês, muito feliz de poder contribuir com o que eu sei, né? E expandir a consciência para um ser divino verdadeiro que habita em cada um de nós. E é uma alegria imensa estar aqui mais uma segunda-feira com vocês. A alegria é nossa, Maru. Muito obrigado, viu, por você tirar um tempinho da sua semana. Toda semana, Maru, tira esse tempo de maneira voluntária, de maneira com muita boa vontade, por sinal. Ela chega aqui sempre na hora certa, cedinho, para a gente começar bem, porque nós temos um tempo marcado aqui, porque ela tem um trabalho que ela realiza, né, que é o trabalho profissional dela. Então, aqui fora do rádio, ela vem aqui, tira esse tempinho antes do trabalho dela para vir atender o nosso chamado. Maru, hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um contraponto, mas que nós não vivemos sem, apesar de não nos darmos conta. Carl Jung, que é ele começou essa parte da psicanálise junto com Freud, né, Carl Jung, e ele dizia o seguinte: até que você torne consciente o que está no seu inconsciente, o inconsciente governará a sua vida e você chamará isso de destino. Vou repetir. Então, ele verificou que os conteúdos inconscientes que nós carregamos, de ancestralidade, de vivências que inconscientemente você foi guardando e não expressou, e não viveu, e não resolveu, até que você torne todo esse conteúdo consciente, esse conteúdo que você não conhece governará a sua vida e você chamará isso de destino. Sabe aquelas pessoas, Ricardo, que dizem assim: na minha família as mulheres todas têm dedo podre para relacionamento? Sim. Parece uma sina, menina. Olha, minha família, o povo tenta e não consegue. Sim. Então, assim, você começa a identificar padrões, se acostuma com esses padrões limitantes, ou seja, inconscientes também, e você acredita que isso é o destino, que Deus quer assim, e aí esse inconsciente vai governar a tua vida. Por quê? Porque aí é que vem o contraponto. Percebam o primeiro. Quero fazer um adendo aqui e mandar um abraço e dizer muito obrigada às pessoas, Ricardo, que nos assistem pelo Instagram. Vai ficar gravada a live. Que meu amigo querido. Olá. E também dizer para vocês que hoje eu vi com os meus olhos uma vitória. Ainda tá jogando e vai jogar muito. Mas eu vi o meu amigo andando com a perna mecânica. Que a gente sabe, Ricardo passou por uma dificuldade dessas do inconsciente que governa a nossa vida até que a gente toma consciente, né? E ele teve que amputar a perna, isso é que todo mundo sabe, e foi muito difícil para ele conseguir colocar essa perna mecânica que ele recebeu como forma de manifestação de amor, que toda a cidade se reuniu para poder comprar essa perna mecânica. E eu vi com os meus olhos ele andando, ele se fortalecendo, e isso para mim, que eu ainda não tinha visto com esses olhos humanos, né, que a gente vai já falar sobre esses olhos. E eu estou muito feliz, até emocionada, dizendo, uau, ele disse que ainda está na luta, eu sei que está, que não é fácil se adaptar a algo que não é natural, porém que nos ajuda, né, Ricardo? Eu estou aqui, sabe assim, gratidão, meu pai, eu sei que meus olhos ainda vão ver ele numa alta performance. E ainda dançando, que é o que eu já vi nas minhas visões. Se eu sou um pouco sensitiva e vidente, pois essa é a minha visão. A gente ainda vai dançar uma valsa com ele, com a perna mecânica, com fé em Deus, né, Ricardo? Meu amigo querido, um irmão que Deus me deu, e eu sou muito grata por isso, e a gente na segunda-feira tem essa oportunidade juntos. Então, fechado o adendo, falar sobre essas questões inconscientes. Então vamos lá. Muita gente me pergunta, pessoal, o que é espiritualidade? Alguém, Ricardo, tem uma dica para nos orientar? Espiritualidade é quando você se liberta, né, desses padrões religiosos e passa a ter essa conexão sua com o divino, você e o divino. Essa resposta adivinha, tá certa. Se eu perguntar a espiritualidade para 8,1 bilhão, né,
bilhões de habitantes deste planeta, neste momento, cada um vai ter uma forma de expressar a sua espiritualidade. Sim. E eu penso, e meditei bastante sobre isso, que todas estão corretas. Todas. Por quê? Perceba, a espiritualidade, ela é a contrapartida daquilo que é materialidade. Na materialidade, nós temos 5 sentidos básicos que orientam a nossa percepção. Se eu pegar uma galinha e um ser humano e avaliar apenas a visão, ciência humana, que ainda é limitada, comprova que a galinha, ela vê muito melhor. Ela vê cores, nitidez. Sabe o nosso 4K de qualidade? A galinha já passou disso. Tamanha a acurácia, a perfeição divina, vamos colocar assim, da visão de uma ave galinha. Sim. Nossa visão, e a gente sabe que hoje no mundo a gente usa muitos óculos, né? Tem muita dificuldade com a visão. Então, quando eu enxergo algo com essa visão limitada, será que eu enxerguei mesmo? Vamos agora para a audição. A audição tem animais, eu vou dar, por exemplo, que escutam, por exemplo, um pincher, um cachorro, escuta muito melhor do que nós. Tanto é que quando há fogos de artifício, comemorando alguma coisa, eles sofrem muito. Tamanha sensibilidade de percepção sonora que um cão tem. Caiu um alfinete, ele distingue. Agora eu te pergunto, vai numa orquestra, numa banda, ouça uma música com muitos instrumentos, você é capaz de apenas com a sua audição, e olha que são 2 ouvidos, perceber todos os instrumentos que estão tocando, que estão sendo executados? Então, a sua audição também é muito limitada. Ainda digo mais, o Concorde, ele rompe a barreira do som. Então, o que é o som? Limitada a forma como nós percebemos. Limitada a forma comparando com os outros seres, certo? Nós vamos para o nosso tato, fecha os olhos, eu adoro ver isso. E as pessoas erram. Elas pegam uma coisa e imaginam outra. E a imaginação fala muito mais alto. Por quê? Porque como eu não sei o que eu estou tocando, o que eu estou sentindo na pele, né? Sim. Que é o tato, eu começo a imaginar para poder dar uma solução para aquela incógnita. E a maioria delas é equivocada. Certo? Certo. Então, percebam, eu só tenho 5 sentidos. Os outros, a gente vai já dizer a que esfera pertence, né? Eu estou falando do material, gente. Eu só estou falando do material, para a gente chegar ao que é o espiritual. A mesma coisa o paladar. O paladar, quem estuda hipnose sabe que tem gente que come uma cebola jurando que é uma maçã. Eu adoro essa coisa de sorvete, esses sabores exóticos, que alguém pega, não, esse aqui parece abacaxi. Não, esse aqui parece manga. Manga e abacaxi. Então, o paladar, ele é muito único. Entende? Tem gente que toma café amargo e acha maravilhoso. Tem gente que toma e não gosta. Qual é a percepção? A percepção de paladar de cada um é limitada. Ela não esgota todos os sabores. Existem sabores que nós não percebemos, Ricardo. Sim. Perfeito? Então, já falou de 4, né? Visão, audição, paladar, tato e olfato. Ah, o olfato. Vou dar um exemplo. Quem trabalha muito tempo na feira nem percebe mais o cheiro do peixe. Quem tem problema de odor, não é? As axilas e não percebe mais. Por quê? Porque o olfato tem essa característica. Agora, um bebê, ele fica embriagado pelo cheiro da mãe. Porque lá ele sente segurança. Né? Então, assim, eu vou dar outro exemplo. Quando você pega um perfume, os perfumistas, só de cheirar, eles conseguem dizer quais as notas, quais as flores, tudo que tem lá dentro. Porque eles apuraram. E ainda assim, é algo raro. Então, o que tu sente de cheiro não é total. Ok? Aí, isso é tudo material. E eu estou falando apenas da perspectiva humana. Agora, tem a perspectiva dos vegetais,
tem a perspectiva dos animais, tem a perspectiva dos minerais, certo? Porém, o que é a espiritualidade? A espiritualidade é tudo aquilo que a sua percepção limitada não percebe. Então, o espiritual, gente, ele tem a ver com isso, com aquilo que não é material, que você não consegue perceber materialmente. E aí, toda vez que eu pergunto, o que é espiritualidade para você? Ah, é algo assim, sabe, que eu sinto que me alimenta a alma. Você percebe que não vai ser assim, a espiritualidade para mim é um copo que eu pego. Entende? Então, assim, a espiritualidade é a contrapartida daquilo que é material. E aí, gente, se no material as minhas percepções são limitadas, agora você imagina na imensidão do espiritual. E é aí que eu chego na sua forma de responder o que é espiritualidade. Gente, a mente vai criando conceitos que separam, que definem, que fecham. Mas a espiritualidade é tão ampla, ela é um mar se comparada à gota de um riacho. Ela é um mar. Então, como que com esses 5 sentidos limitados, eu vou chegar aqui para vocês e dizer que a única espiritualidade que funciona é a espiritualidade de Cristo. É a espiritualidade de Buda. É a espiritualidade indiana, é a espiritualidade do evangélico, das pessoas que creem nas religiões de matriz afrodescendente. Como? Se com os meus 5 sentidinhos limitados, eu acho que o ser humano ele expande a consciência quando ele se percebe pequeno, quando ele se percebe um grão de areia. Entende? Quando ele olha para o céu à noite e vê as estrelas brilhando, e a maioria delas, se não muitas delas, são todas estrelas que já morreram. São fantasmas no céu. Carl Sagan, que foi um grande físico, astrofísico, eu assisti a série dele, Cosmos, né, que é em homenagem a ele, por um outro astrofísico, e ele falava claramente, então, quantos de nós não criticamos, julgamos, matamos, botamos na cruz, como fizemos com Cristo, colocamos na masmorra, guilhotinado, porque mostraram um pouco de como perceberam esse mundo espiritual através de sentidos que não são esses 5 limitados. Sim. Eu trago isso à reflexão. Por quê? Porque dessa forma eu posso ficar feliz quando alguém chega com uma nova forma de perceber o espiritual. Seja através de telepatia, de vidência, de telecinese. Sabe, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu essa semana passada comigo. Eu morei em Rosário, no Maranhão, e lá eu fui acolhida por uma família que foi, assim, algo extraordinário para mim. Dona Meire é o nome dela. E teve uma situação lá que eu vivi com ela. E na semana passada, eu sentada na minha poltrona de meditar, inclusive o Ricardo tem uma igual, que eu dei a ele. E eu sentada lá pela manhã, contemplando o nascer do sol, ela me veio à mente de forma nítida, Ricardo. E na cena, ela ficava triste por causa de um vestido. E eu conversava com ela, eu falei assim, mas por que fazem um vestido de Dona Meire do jeito que ela quer? Por que ela fica tão triste? Aí a moça que trabalha lá em casa perguntou, Maru, você faz a hora que eu te chamo e tu nem escuta. Como assim? Onde é que tu tá? Eu falei, cara, eu tava lá em Rosário. Aí fiquei tranquila. Eu não sei explicar isso. Vão dizer que é telepatia. E essa senhora não falava comigo há mais ou menos 10 anos, assim, que a gente não tem contato. Na outra semana ela fala comigo do nada. Dizendo que tinha colocado um colar, nem lembrava que tinha sido eu que tinha dado a ela. E estava olhando as estrelas do céu e sentiu vontade de falar comigo. Quando ela fala comigo, eu digo, eu não acredito. A senhora está falando comigo? Pois semana passada, dia tal, na quarta-feira, eu tive uma visão com a senhora. Ela disse, não é possível. Eu estava na C&A comprando um vestido. Levei o vestido na costureira, não ficou bom e eu estava chorando porque eu tinha que fazer umas fotos com a minha filha e o vestido não ficou bom. E aí eu fiquei pensando, gente,
Que percepção é essa de um mundo extrafísico que me foi vislumbrada? E aí nós conversamos, eu a acolhi como em retribuição por tudo que ela fez por mim. E ela disse, muito obrigada, minha filha. Nesse dia eu ganhei uma mãe, como ela sempre me tratou, me convidou para ir para casa dela, conhecer os Lençóis Maranhenses. Sabe o que eu percebi? Que nós estamos juntos por fios invisíveis e o nome desse fio é espiritualidade, desses fios. E cada um vai experimentar de uma forma e isso nos une, não nos separa. Toda a espiritualidade vem como forma de demonstrar a riqueza do nosso grande Criador, experimentando a todos nós em honra. E foi isso que eu percebi, Ricardo. Então, a minha visão limitadíssima aponta para essa espiritualidade e eu me sinto nutrida, porque eu não preciso tomar todo o mar. Uma gotinha, se ela vislumbrar um pouquinho, ela já é enorme. Para quê? E aí, se eu quero saber de tudo, qual é a oportunidade de me unir com o irmão que sabe outra coisa que eu não sei? Gente, imagina que você é um pai e tem 10 filhos, ou uma mãe, e a mãe também. O que é que vocês mais querem? Que os seus filhos sejam unidos, que os seus filhos prosperem. Só que um fica dizendo, porque minha mãe gosta do feijão assim. Aí a outra é assado, não, porque você não percebe a mamãe direito. A mamãe é isso. Então a gente fica brigando para saber quem é que percebe os nossos pais. Enquanto que nosso pai, nossa mãe, ele quer o quê? Que a gente se una, gente. Que a gente crie um banquete onde cada um pode levar o seu prato da forma como percebeu melhor. E que todos possam apreciar. Não tem só um tipo de flor. Eu gosto daquelas 11 horas, né? Gente, você não tem noção. É tanta cor, é tanta variedade. Flor do deserto, que agora virou uma febre. Gente, tem de todo tipo. Sabe? Sim. E como é que a espiritualidade vai ser só a sua cabeça de tomate? Como? Tomate. Um monte de tomate. Tomate cereja, tomate, um é mais esticadinho, o outro é mais gordinho, tomate... Gente, é muito tipo de tomate. Arroz. Lá na Índia eu vi cada tipo de arroz que eu nunca imaginei. E aí você acha que só a forma como você enxerga Deus é a correta e ainda se separa do seu irmão? Exatamente. Ainda diz assim que... Não faz sentido. Muitos dizem, eu tô salvo, você não tá, né? Isso é tão assim, eu diria, ignorante, né, da parte que diz isso. Ignorante não no sentido que a pessoa é ignorante por brutalidade, mas ignorância por falta desse conhecimento, né? Sim. Porque a gente tem que saber respeitar esse momento do outro. Como você disse, muitas pessoas ao longo da história acabam pagando com a própria vida, né? Como na fogueira, por exemplo, as que eram consideradas bruxas pela Santa Inquisição, pagaram na fogueira porque sua espiritualidade era diferente, né? Então tem tantas as maneiras da espiritualidade se manifestar que são infinitas. Eu tenho muitos amigos médios, eu tenho muitos amigos evangélicos, tenho muitos amigos católicos, então cada um, eles manifestam a sua religiosidade de uma maneira, a sua espiritualidade, nem religiosidade, sua espiritualidade de uma maneira diferente, né? A sua espiritualidade de uma maneira diferente. E a gente tem que saber respeitar, né, essas diferenças, né? Essas maneiras diferentes de se comunicar com o mundo exterior. Quem assiste, por exemplo, uma sessão mediúnica do Centro Espírita, que eu frequentava mais vezes, mas agora com mais frequência, mas agora com menos, vê a manifestação de pessoas que já partiram dessa vida para outra e ficam encantados, entusiasmados. É uma coisa paranormal, chega a ser paranormal, de tão interessante que é. Então cada um tem a sua maneira de expressar e respeitar essa maneira do outro ver a espiritualidade. É não só um dever, mas é uma obrigação nossa de saber respeitar que o outro tem o tempo dele, né? Então a gente às vezes escuta muito quando a pessoa está com depressão ou está com algum problema e fala, isso é falta de Deus. Não é falta de Deus, cada um está no seu tempo, né? Cada um está com a sua história para contar. A depressão, né? Às vezes a depressão é o ponto. Sabe quando a gente faz uma comida que tem que dar o ponto?
A pessoa ainda não deu o ponto e aquilo ali é o que está levando ela a dar o ponto para ela chegar no nível de dizer, chega, eu tenho que buscar esse algo que é a mais. Então, assim, muitas das vezes a gente fica dando ganhos secundários para quem está passando por uma dor. Vou dar um exemplo, você precisava amputar a perna, mas aí é muito doloroso isso, não é, Ricardo? Ixi. E aí tem morfina, já tem medicamento mais potente do que a morfina. Eu digo, não, meu irmão, não vai fazer isso com ele não, é muito doloroso. E aí vamos dar só esse remédio. Ia chegar um momento que não ia precisar amputar só a perna, ia prejudicar já o corpo todo, que já estava prejudicado. Então, assim, passar por esses momentos dolorosos, muitas das vezes é o ponto que a gente chega para encontrar algo glorioso. Ricardo está aqui, hoje eu encontrei com ele, e o que eu percebi, que tem muita vida ainda. Tem muita vida, vontade de viver, vontade de crescer, vontade de prosperar, vontade de superar de conhecer o seu inconsciente para poder ser gestor do seu destino, junto com a espiritualidade. Ninguém está sozinho. Falando sobre a questão do centro espírita, eu vou explicar outra coisa para vocês. Quando eu me descobri, Marúcia, esse ser egóico, limitado, me descobri limitada por esses sentidos, eu disse, ok, eu tenho uma visão limitada, preciso de óculos, né? E se fosse perfeita humanamente, ainda seria limitada comparada aos outros, né, seres nesse planeta, alguns deles. Me percebi com ouvidos limitados, enfim, com questões que eu olho para os outros e digo, não, eu não sou essa Coca-Cola, fazendo propaganda da Coca-Cola, não sou essa Coca-Cola toda e nem essa água mineral toda, eu prefiro a água. E aí eu disse, não, peraí, deixa eu ir atrás dessa contrapartida material e verificar como eu posso ver com os olhos espirituais, ouvir com os ouvidos espirituais, falar através da espiritualidade e perceber esse mundo. E aí foi que virou uma chave para mim. Eu estive em Macapá para o carnaval e outra experiência incrível. E eu tenho uma percepção que eu julgo auditiva, que fique bem claro. E aí eu percebi, uma pessoa que foi muito importante para mim, pedir para ir visitar a mãe dele e a irmã. E eu liguei a primeira vez, aí eles não foram muito receptivos, aí liguei a segunda, aí fui visitá-los. No que eu cheguei, a mãe estava sentada de costas. E eu juro a vocês, ele no meu ouvido pediu para fazer um carinho no cabelo dela, ela não sabe disso. Porque para mim é difícil, eu tô falando aqui na rádio, mas Ricardo, eu não conseguia dizer assim, olha, quem tá fazendo carinho na senhora não é a Marúcia, ele chama Ednelson, é o Ednelson. E aí eu fiz nos ombros dela, no cabelo dela. Aí eu dentro da minha cabeça dizia assim, tá bom, chega, que esse negócio também não é muito legal pra mim. Eu, Marúcia, conversando com o espírito, e ela ali diante de mim, e eu sem poder falar pra ela, porque ela é evangélica. Ixi. Aí você entende, o espírito tá desencarnado, precisa desse momento que com certeza foi concedido pela espiritualidade. Nós não estamos aqui sozinhos, nós temos governo, tá? E aí, beleza, mas aí eu pensei, bom, ai, graças a Deus resolvi, deixa eu ir curtir minha vida. Que nada, gente. Aí, gente, quem me conhece sabe, eu não ando em cemitério. Só vou em cemitério para a situação realmente que precisa. E aí, a consciência, vamos colocar assim, se você precisa ir no cemitério levar a família, precisa levar a família. Eu falei com uma irmã, eu falei, olha irmã, a gente precisa ir neste cemitério, por favor, a gente precisa ir lá. É chegada a hora de vocês entenderem que a vida não é só isso aqui. A mãe não foi convidada, umas 2 vezes ela não quis ir, mas a irmã me deu bolo a primeira vez. Aí eu disse, olha, eu não posso ir mais não. Ela disse, não, por favor, eu vou. Ela também ouviu o chamado. Fomos ao cemitério. Quando chegou ao cemitério, ela não conseguia encontrar o túmulo. E olha que é um túmulo grande. Na hora que eu passei, eu senti o túmulo, mas não falei nada. Afinal de contas, eu também duvido. Eu sabia qual que era. E aí a gente passou, ela disse, Marúcia, eu estou cega, eu não consigo encontrar. E olha que ela enterrou lá. O irmão, o pai, o filho, o cunhado, a sobrinha, e ela não lembrava o lugar. E é bem próximo da entrada do cemitério, ela não conseguia lembrar. Aí eu cheguei para ela e disse, acalma, vamos uma última vez. E a gente foi. No que eu fui, eu perguntei, tem alguma coisa escrita no túmulo? Como eles são evangélicos, não tem cruz, não tem nada, mas por incrível que pareça, a gente viu lá, ela disse, esse aqui não pode ser, porque estava aberto. E estava com muito mau cheiro. Presta atenção nisso aqui.
E aí, então, Ricardo, eu cheguei e disse, como é que tá escrito? Ela me deu o nome lá, no que eu fastei as folhas, porque estava jogado lá. O túmulo estava jogado. Eu fastei com a mão. Estava escrito, eu falei, é esse nome aqui? Ela disse, é. Meu Deus, como que eu passei tantas vezes aqui e não vi isso? Ricardo, estava sujo. Não tinham colocado o nome do filho dela, não tinham colocado o nome, ou outro nome que precisava lá. E a parte mais incrível, quando foram enterrar o filho dela, tiraram os ossos, desculpa, eu não sei se... o esqueleto, né? Vamos colocar assim. Tiraram os esqueletos e colocaram uma parte em cima, como se fosse uma cabeceira do túmulo. E choveu muito, no Amapá chove muito. E ficou lá os ossos boiando, com o negócio aberto, porque tentaram roubar o mármore. Na hora que ela viu, o meu coração aliviou. Porque o espírito estava indignado, estava como chateado de ter sido deixado daquele jeito. Estava tipo assim, como assim? Aí eu expliquei, olha, eu sei que vocês não acreditam. E eu não estou aqui, eu não estou ganhando nada por isso. Eu poderia estar no meu carnaval, curtindo, né? Tem muita coisa legal para fazer no Amapá, né? Em cemitério. Não são meus familiares direto, tá? E eu fui intuída. E quem encontrou o túmulo, adivinha? Fui eu. Como que eu encontrei? Se eu nunca tinha entrado lá. Como que eu encontrei? Como? Por quê? Uma percepção espiritual. Espiritual de espírito, nesse caso sim, mas não só. Percebe? Então, aí diz assim, a Marúcia é especial? Nem um pouco. Mas quando nós estamos fechados só na materialidade, esse mundo inconsciente vai governar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, o convite que eu faço aqui é, seja como for, compreenda. Você não é esse corpo, você não é a sua visão, nem sua audição, nem o seu paladar, nem seu olfato. Você é um ser espiritual, ou seja, não visível, não material, vivendo e experimentando através desse corpo. Nós somos muito mais ricos, como Cristo nos ensinou, na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitas formas de ver. Um diamante lapidado, você passa horas olhando várias formas de contemplar esses diamantes. Perceba, quando eu vou numa estrada indo, é uma visão, quando eu venho, é outra visão. Então vamos expandir a consciência, mas tendo a verdade de que somos uma coisa só. O mundo espiritual existe, você gostando ou não gostando. E se você quiser perceber se ele é real ou não, comece a dizer, eu quero perceber o mundo além dessa limitação, porque você concorda que a parte primeira que eu falei é ciência humana, não é achismo da Marúcia. Seus olhos são limitados, seu paladar é limitado, sua mente é limitada. E aí você acha que é só você? Tem uma teoria que diz, quando algo é muito complexo, pega a parte mais simples, que é a verdadeira. Ou é você que é um ser egoísta, achando que o mundo gira ao seu redor. Isso que eu cheguei, cara, então eu sou muito egoísta por classificar, e o que eu não gosto é ruim, e o que eu gosto é bom, e assim eu me satisfaço de forma limitada. E foi assim que a espiritualidade, ou seja, o mundo não material, eu comecei a perceber. E hoje, quando o sol nasce, é espiritual. Quando eu tomo um copo com água, é espiritual, porque eu posso abençoar essa água e experimentar um nível de ser e viver muito mais completo. Entende? Mas e a pessoa tem que estar aberta para isso. Sim, porque você concorda que quando eu experimento um pudim, ai, é gostoso demais. E aí quando eu chego num restaurante que tem várias outras sobremesas, eu já estou viciada naquele pudim. Para que eu vou experimentar esse negócio aqui estranho? Se eu já gosto tanto desse pudim. Então eu fico viciado na dopamina, que eu já sei como é. Só que chega um momento que isso não satisfaz mais. E aí você vai atrás de outras coisas. E vai sempre limitando, classificando, dividindo, julgando, criticando quem faz diferente. Exatamente. E é isso que não faz sentido. Eu gosto muito de viajar, porque quando eu viajo eu fico, uau, caramba, como que eles fazem dessa forma? É contemplar, perceber que nós expandimos. Quando eu saio do lugar de julgadora e entro para o lugar de contempladora. Digo, gente,
Deus é muito incrível para fazer até os seres humanos. Somos todos diferentes. Assim, vai no jardim, vai no museu. Você quer ir no museu só com um quadro? Só com uma peça? Sendo que nós temos tanta riqueza para mostrar? Nem você não quer ir no museu que só tem um quadro. Por que é que você tem que ter só uma visão? E ainda mais material? Se está repleto de prismas para a gente ver o mundo, para a gente sentir o mundo, para a gente saborear o mundo, a gente tem que perceber essas prisões, limitações que nos afastam, nos faz perceber que somos separados e não somos. Outra coisa, sabe as espadas de São Jorge, tão utilizadas no candomblé, na Umbanda, nas frentes das casas, quem acredita para se defender? Lá nos templos da Índia, todos eu vi as espadas de São Jorge lindas lá. Aí eu digo, já sei de onde é que vem. Que é a Índia muito mais antiga que o Brasil. Entendeu? Sim. Então, será que aquilo que você diz que é seu mesmo? Será que o conhecimento que você pegou no livro é seu? Ou você está tendo, pela misericórdia divina, mais um prisma daquilo que você acredita que é realidade? É uma forma de ver da Marúcia, experienciada por mim. Mas eu compreendo que tem inúmeras outras e está tudo bem, que bom que tenha, ótimo. Imagina o peso nas costas de uma pessoa ser a dona da verdade para vir trazer aqui para nós humanos. Já pensou? Eu convido a cada um de vocês perceber os auto-enganos que vocês têm durante a vida toda. E esses enganos são tão abençoados, porque são eles que fazem você ficar... Eu não gosto de pulga porque é mais sujeira, né? Mas você fica assim, mas rapaz, será que isso é isso mesmo? Te instiga a dizer, tem alguma coisa a mais aqui. E isso é ser um mago. Aí você vai pegando aquilo que vai te sendo oportunizado e vai criando uma vida extraordinária. Entendeu? Respeitando. Olha, se o respeito brotar no seu coração e você nutrir esse respeito por aquilo que você não conhece e largar a mão de julgar o que você não conhece e também de julgar aquilo que você acabou de conhecer, porque o nome disso é preconceito. Sim. E é o preconceito que tem criado tanta discórdia no mundo. As guerras, para pensar qual é o verdadeiro motivo das guerras. Se não o preconceito, se não a intolerância. Se eu paro para dizer, cara, eles são dessa forma e as pessoas se respeitam, tá tudo bem no universo, gente. Por exemplo, Deus é tão perfeito, os planetas estão girando e todos se respeitam, cada um tem sua órbita. Cada um tem sua órbita. E no dia em que há uma explosão de um grande sol, gente, esse sol já viveu tanto, já iluminou tanto, que agora ele vai se partir em bilhões de partes para criar, adivinha, novos sóis, para iluminar ainda mais. Quantos de nós, quando morremos, deixamos sementes que vão iluminar mais a terra? Cristo foi um. Cristo, quando morreu, foi um sol para a humanidade. Por quê? Porque a morte dele se transformou em fagulhas que iluminam o mundo até hoje. Buda, idem. Agora, e nós, quando morremos? As pessoas vão no velório e dizem assim, era um ser tão bom, mas lá na mente dizem, bom, nada, era isso, aquilo, outro. Entendeu? É isso que a gente tem que olhar, Ricardo. Na minha humilde opinião de um ser que não é especial, eu sou só um ser humano, assim como uma gota no oceano. Exatamente. O programa de hoje, a nossa reflexão é esse convite para você se abrir mais para o divino, né, para a espiritualidade maior e também respeitar aqueles que já descobriram a espiritualidade, estão descobrindo ou descobriram a espiritualidade por outros meios, de outras formas, né, de outras maneiras de ver a vida, né? Sim. Tem gente que, por exemplo, para na beira da praia ou em alguns lugares assim, de visitação para aplaudir o sol, né? Na hora que o sol vai entrar. Aquilo, para as pessoas fazem um sentido danado, para outras não fazem sentido nenhum. E está tudo bem, a gente tem que respeitar quem está imaginando que aquilo é interessante. As fases da lua, por exemplo. Na fase da lua não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, cada um tem seu jeito, né? Está tudo certo na natureza. Cada um agindo, né? Cada um trabalhando de uma forma diferente. Se a gente observar a natureza, é tudo diferente na natureza, né? A forma de vida, né, de cada animal é diferente, o tempo de vida é diferente, a maneira de buscar a comida é diferente, mas está tudo certo, né? E tudo está, como se diz, entrelaçado
e tudo está rumo a um único caminho, que é essa divindade maior, essa divindade superior. Agora vem a pérola. Marúcia, eu sou intolerante. Nossa, o ser humano que assistiu essa live e reconheceu, eu sou intolerante, preconceituoso, julgador, não, como é que eu posso, Marúcia? Eu sei que dentro de mim doeu e eu quero melhorar. Por onde eu começo? Primeiro, comece por se tornar o seu melhor amigo e não criticar aquilo que você acredita que é diferente. Depois que você conseguir ser o seu melhor amigo, que afinal de contas é o único objetivo da terapia, é que você possa ser seu melhor amigo. Inclusive esse vai ser o tema da nossa próxima segunda-feira já acabei de ouvir aqui. E você ser o seu melhor amigo. Depois disso, você conseguir ser tolerante na sua família. Minha família, Ricardo, a maioria é evangélica. E para mim, ser como eu sou, é muito gratificante, porque eu respeito. Então, se eu estiver na presença deles, eu vou orar como uma evangélica, com todo o meu fervor, e não vai ser falso, porque eu sei como é. E na igreja evangélica tem tanto milagre, tanta cura, tanta maravilha. Você fala com Deus, você se entrega, você fecha os olhos. Eu consigo sentir, vive do Espírito Santo atuando. Mas na igreja católica também, na Umbanda também. Sabe? Nos templos da Índia, meu Deus do céu, a gente arrepia todo. É algo que leva a gente para uma percepção extremamente espiritual daquilo que os olhos não veem. Fé. Então, eu acredito que sou muito rica, porque tenho uma percepção de estar, de contemplar cada uma delas, e quero conhecer tantas outras quantas tenho, porque o perfume é agradável de todas. Eu consigo ver beleza em todas. Inclusive, sincronicidades. Como eu falei sobre a espada de São Jorge. Entendeu? Aqui no Brasil a gente tem uma igreja que os homens ficam de um lado e as mulheres de outro. E aí, estudando as coisas mais ocultas, a gente entende a polaridade. Na Índia também fazem assim. Então isso aqui não é novo. Gente, nós não somos seres novos. Nós somos seres eternos. Não se trata de novo nem de velho, nós somos eternos, experienciando essa experiência que é nova aqui nesse planeta. Muita coisa para acontecer. Será que a gente pode pedir para a nossa mente parar essa classificação de bom, ruim, certo, errado? E simplesmente entender que tudo isso é necessário para um propósito de retornar para o divino? Que é tudo. O divino é, inclusive, a parte material. Certo? Que fique claro. Tem gente que acha que Deus é só espiritual. Não, não, não. Deus é muito material. Muito. Deus é palpável. Olha uma montanha. O mar. Sente? Esse corpo é incrível, gente. Enquanto eu estou falando com vocês, minha digestão está sendo feita. Meu cabelo está crescendo, minhas unhas. Tanta coisa se processando e eu não tenho nem consciência. Por quê? Porque é o divino que está fazendo. Entende? Então, Deus é material e espiritual, ele é masculino e feminino, ele é o tudo. Não tem como classificar Deus meu, Deus da Marúcia. Deus é tudo, está em tudo. Quando você vai diminuir, você vai chegar lá na partícula subatômica, que é igual em tudo. Numa montanha, um ser humano, em tudo. Gente, é tudo uma coisa só. Dá pra gente se unir. Eu tenho uma experiência com 2 avatares indianos, que pra mim mudou tudo. E eu tive fazendo massagem aqui na 947. Já. Essa é a última. Eu gosto muito, eu sou viciada em massagem. Sempre que eu posso, eu faço massagem. Prestigio, e pra mim é uma honra poder pagar pra alguém que vai fazer uma massagem em mim. Então eu fui fazer uma massagem e começou a tocar um mantra. Ela sabe que eu gosto de mantras, ela chamou pra Alexia, que é uma caixinha lá. Alexia, mantra não sei o quê. E tocou um mantra que eu nunca ouvi, nunca mais encontrei esse mantra. Detalhe, nem eu nem ela. E aí ela começou a fazer a massagem e eu fui levada para um parque. Eu era criança e Bhagavan, que é o avatar indiano, estava lá comigo. E eu toda afoita, né, brincando lá. E aí ele dizia, venha minha filha, venha. Aí eu olhava para ele, por favor, quero brincar mais. Ele olhava para mim com os olhos de amor e sorrindo e dizia, aproveite, brinque o que você tem que brincar, mas não se esqueça. Nós estamos indo de volta para casa.
Ou seja, contemple o material, sabe? Busque os seus sonhos, realize o que você puder na matéria, mas não esqueça, nós estamos indo para casa. Eu acordei, né? Voltei e ela disse, nossa, o seu corpo vibrava. Ela percebeu com as mãos. E eu disse, eu tive uma visão espiritual linda. E eu saí do consultório dela, vamos colocar assim, lembrando, eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa. Eu vou aproveitar, eu vou viver, eu vou experienciar dores e dissabores, alegrias, glórias, mas eu estou voltando para casa. Então é isso, pessoal. Vivamos hoje o que a gente tem para viver hoje. Mas não se esqueçam, nós estamos voltando todos para casa. E é com essa fala que eu me despeço, com muita gratidão ao divino, que é tudo, ao espiritual e ao material, que é essa divisão que se faz necessária para que nós, nesse corpo físico, experimentemos a vida. Gratidão. Valeu, Maru. Maru, Ser de Deus, hoje no quadro de Desejo Vida, minha gente. Segunda-feira tem mais, viu? Toda segunda, das 9 às 9h45. Hoje ela passou do tempo um pouquinho, que ela precisa trabalhar. A gente entende, agradece imensamente a boa vontade que ela vem toda segunda-feira para participar desse momento com a gente. Pessoal, eu volto daqui a pouquinho.